Médico é demitido por salvar a vida de um adolescente que mora na rua. Porém, ninguém sabia quem era esse adolescente, até que o corredor do hospital estava imerso em silêncio, exceto pelo som dos passos apressados de Dr. Ricardo. Ele carregava nos ombros o peso de uma responsabilidade maior do que qualquer regra ou regulamento hospitalar. Era um médico de coração aberto, que enxergava cada paciente como uma vida preciosa, independentemente da situação financeira. O Hospital Santa Esperança, um dos mais renomados da cidade, era conhecido por suas instalações modernas e suas políticas rígidas. Ricardo, no entanto, nunca conseguiu aceitar essas regras de forma plena. Ele sabia que, muitas vezes, a burocracia e as exigências financeiras colocavam em risco o que deveria ser prioridade: salvar vidas. Naquela manhã, enquanto atravessava o corredor para mais um turno, seu semblante era grave. Sabia que seu histórico não era dos mais bem vistos pela administração. Ele já havia sido suspenso 2 vezes por atender idosos sem convênio, por dar consultas de graça quando via a necessidade. Para ele, um paciente não era um número ou um valor monetário. Era alguém que confiava sua vida em suas mãos e ele não podia ignorar isso. Ricardo, você sabe que não pode continuar assim, disse o chefe do hospital, Dr. Geraldo. Em uma conversa recente, a sua insistência em desrespeitar as regras vai acabar custando seu emprego. E quantas vidas custariam se eu seguisse todas essas regras cegamente? Ricardo retrucou, a voz carregada de indignação. Dr. Geraldo suspirou, já acostumado com a postura idealista do colega, mas também consciente do peso das decisões que ele tomava. Eles estavam em mundos diferentes. Para Ricardo, a vida humana vinha acima de qualquer norma ou política administrativa. Ele sabia que não conseguiria se conformar com um sistema que escolhia quem viveria e quem morreria com base em documentos e contas bancárias. Foi no meio desse dilema que o caos irrompeu naquela tarde. A emergência recebeu um chamado urgente. Um adolescente havia sido encontrado desacordado na rua, entre a vida e a morte. O garoto tinha aproximadamente 16 anos, com roupas sujas e sinais claros de desnutrição. Ele não carregava documentos, nem um histórico médico, nem alguém que o reclamasse. Era apenas mais uma alma perdida nas ruas da cidade. Ricardo estava no meio de uma consulta quando foi chamado. Dr. Ricardo, temos uma situação crítica na emergência, avisou uma enfermeira. É um adolescente sem identificação. Ele está com hemorragia interna, e precisamos operar imediatamente. Ricardo não pensou 2 vezes. Quando chegou à sala de emergência e olhou para o garoto estirado na maca, algo dentro dele se partiu. O rosto jovem e pálido, os olhos fechados como se já houvesse desistido de lutar. Ele não podia deixá-lo morrer. Sentiu um aperto no peito. Aquela era uma vida que em um hospital particular simplesmente poderia ser descartada. Vamos prepará-lo para a cirurgia, ordenou Ricardo enquanto examinava rapidamente os sinais vitais do garoto. Mas doutor, ele não tem convênio, começou a enfermeira hesitante. Não temos tempo para isso. Ricardo cortou a fala, sua voz firme e determinada. Se não o operarmos agora, ele vai morrer. As regras do hospital eram claras. Sem convênio, sem atendimento, a menos que alguém pagasse a conta. Mas como aquele garoto jogado nas ruas, sem ninguém por ele, poderia arcar com as despesas? Ricardo sabia que a administração não aprovaria sua decisão, e que ele pagaria um preço alto por aquilo, mas não podia assistir à morte de um jovem por causa de burocracias. Seu foco estava em uma única coisa: salvar aquela vida. A cirurgia começou em poucos minutos. Ricardo guiava a equipe com precisão, seus movimentos rápidos e certeiros. A cada segundo que passava, ele sentia o peso da responsabilidade aumentar, mas também sabia que estava fazendo a coisa certa. O silêncio da sala de cirurgia era quebrado apenas pelo bip das máquinas e pelo som controlado da respiração dos médicos. O garoto estava estável, pelo menos por enquanto. Ricardo sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas o pior parecia ter passado. No entanto, quando a cirurgia terminou, a realidade logo veio à tona. Horas depois, enquanto Ricardo ainda se recuperava do cansaço emocional da operação, foi chamado ao escritório da administração. O chefe do hospital o aguardava com um semblante sério, já sem paciência para lidar com as rebeldias de Ricardo. Você não podia ter feito isso, Ricardo, começou o Dr. Geraldo, os olhos estreitos fixos nele. Ele ia morrer, Geraldo. Não havia tempo para formulários ou aprovações. Ele precisava de ajuda e eu estava ali.
Eu fiz o que qualquer médico faria se ainda tivesse um pingo de humanidade, Ricardo respondeu, tentando manter a calma, mas com o coração acelerado pela indignação. Isso não é mais sobre humanidade, é sobre política, regras. Você quebrou todas elas de novo. A decisão foi rápida. Ricardo foi demitido no mesmo dia, sem direito à defesa. Enquanto ele saía do hospital, o peso da injustiça o consumia. Ele havia dedicado sua vida à medicina, e agora tudo parecia desmoronar por causa de uma regra que ele simplesmente não conseguia aceitar. Caminhando para fora do prédio, ele olhou para o céu, sentindo um aperto no peito ao pensar no adolescente. Ainda não sabia nada sobre o jovem que salvara, apenas que ele havia sido encontrado nas ruas. Algo no coração de Ricardo o fazia pensar que havia mais naquela história. Quem era aquele garoto? Por que ninguém o conhecia? E mais importante, o que aconteceria com ele agora? Dr. Ricardo caminhava pelas ruas, o vento frio da tarde tocando seu rosto enquanto ele refletia sobre tudo o que havia acontecido. O peso da demissão ainda era recente, como uma ferida aberta que latejava a cada passo. Ele havia sido expulso do hospital, que por anos chamou de casa, e tudo por fazer aquilo que acreditava ser a coisa certa. Mas apesar do que sentia, não havia arrependimento em seu coração. Ele sabia que se tivesse que fazer tudo de novo, faria sem hesitar. As notícias de sua demissão se espalharam rapidamente. Não demorou muito para que o nome de Ricardo estivesse nos lábios de muitos, tanto dentro quanto fora do hospital. Em corredores antes silenciosos, agora ecoavam murmúrios, críticas e conversas acaloradas sobre o que havia acontecido. Você viu o que aquele médico fez? Operar um morador de rua sem seguro, disse uma das enfermeiras ao lado da máquina de café, a voz carregada de julgamento. Ele sempre foi assim, nunca respeitou as regras, comentou o outro colega, balançando a cabeça em desaprovação. Já era esperado que uma hora ele cruzaria a linha e acabaria demitido. Sabe o que eu acho? Começou um terceiro enquanto colocava açúcar no café. Ele queria ser o herói. Mas na vida real, heroísmo não paga as contas de um hospital. As críticas fervilhavam em cada canto. E Ricardo, mesmo afastado, sentia o impacto dessas palavras, mas ele não estava completamente sozinho. Vocês estão falando sério? Interrompeu o doutor. Marcos, um colega de longa data e amigo de Ricardo. Ele entrou na sala de descanso com uma expressão séria no rosto. Vocês podem criticar o que quiserem, mas o fato é que aquele garoto está vivo por causa dele. Os olhares se voltaram para Marcos. Alguns desafiadores, outros curiosos. Ele foi demitido por salvar uma vida e vocês estão discutindo regras. Marcos continuou, sua voz mais forte agora, indignada. Vocês acham que ele deveria ter deixado o garoto morrer porque ele não tinha um pedaço de papel ou dinheiro para pagar? Me poupem. O silêncio caiu sobre a sala. Alguns desviaram o olhar, envergonhados. Outros ainda pareciam não concordar, mas não tinham coragem de responder. Ricardo fez o que qualquer médico com um pingo de decência faria. Marcos prosseguiu. Agora ele pode dormir tranquilo, com a consciência limpa, sabendo que salvou uma vida. E isso, meus amigos, vale muito mais do que qualquer política hospitalar. Essas palavras ecoaram nos corredores do hospital e até mesmo além. Enquanto Ricardo enfrentava as consequências, o caso começava a ganhar atenção. Matérias nos jornais e reportagens na televisão começaram a circular, trazendo à tona a história de um médico que desafiou as regras para salvar um adolescente sem nome, sem passado e, aparentemente, sem futuro. Nas televisões dos lares da cidade, a manchete do noticiário local começou a rodar. Médico demitido por salvar adolescente morador de rua, jovem ainda sem identidade. A imagem do adolescente deitado em uma cama hospitalar, pálido e vulnerável, foi mostrada diversas vezes, acompanhada por discussões acaloradas sobre o sistema de saúde e a moralidade das políticas hospitalares. Em uma luxuosa mansão, nos arredores da cidade, um homem assistia a tudo isso com atenção especial. Ao ver a imagem do adolescente na tela, algo lhe chamou a atenção. Ele inclinou o corpo para a frente e apertando os olhos, como se tentasse decifrar um enigma. Ali, bem na testa do garoto, havia uma pequena cicatriz. Fina, quase imperceptível, mas marcante para quem conhecia sua origem. O homem, Joaquim Albuquerque, um dos empresários mais influentes da cidade, congelou ao reconhecer a marca. Seu coração acelerou e ele sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Aquela cicatriz, aquela maldita cicatriz, ele a conhecia muito bem.
Durante anos, ela fora um lembrete de um dia traumático, quando seu filho, ainda pequeno, havia sofrido um acidente enquanto brincava perto de uma lagoa com amigos. A queda havia sido feia, mas, felizmente, o garoto sobreviveu, embora com aquela marca na testa. Seu filho desapareceram 5 anos atrás, aos 12 anos. Na verdade, ele tinha fugido porque era um dependente químico, como era filho de um homem milionário. Ele tinha acesso fácil a muita coisa e se envolveu com amizades totalmente erradas e cheias de interesses. E ele não aceitava as regras que seu pai impunha sobre ele. Seus pais decidiram interná-lo, mas no dia que eles iam levá-lo para a clínica, ele decidiu fugir e nunca mais voltou. Joaquim e sua esposa tinham procurado incansavelmente após ter desaparecido, vasculhando cada canto da cidade e de outras regiões, mas sem sucesso. O menino simplesmente sumira. Não havia mais rastros, e cada pista se mostrava um beco sem saída. O casal nunca perdeu a esperança, mas as cicatrizes emocionais do desaparecimento eram profundas. Para Joaquim, aquela ferida reabriu naquele momento diante da televisão. Não pode ser! Sussurrou ele, incrédulo. Ele levantou-se rapidamente buscando o telefone. Seu instinto gritava que ele precisava descobrir mais sobre aquele adolescente, sobre aquela cicatriz. O que teria acontecido durante esses 5 anos? Onde seu filho estivera e por que estava nas ruas, sem identidade? Enquanto Joaquim mostrava a notícia para sua esposa, Marta, e contava a ela que aquele adolescente poderia ser o filho perdido, a administração do hospital queria transferi-lo o mais rápido possível, talvez para se livrar do escândalo. Mas a burocracia travava o processo e o garoto permanecia em uma cama, inconsciente, recebendo medicamentos, enquanto o mundo ao seu redor começava a questionar sua história. Ricardo também ficou a pensar sobre quem era o menino. Mesmo demitido, não conseguia tirar o garoto da cabeça. Algo o incomodava. Quem era ele? Por que ninguém o procurava? Um pobre adolescente, perdido e desnutrido nas ruas. Será que sua família não estava procurando-o? Ele não conseguia ignorar a sensação de que havia mais por trás da história do adolescente que ele salvara. A ausência de qualquer identificação, o mistério ao redor de sua vida, tudo isso o intrigava. Mesmo sem estar mais no hospital, ele sentia que precisava descobrir quem era o jovem que quase perdera a vida nas ruas. Para ele, esse mistério não era apenas uma questão de curiosidade, mas de justiça. Aquele adolescente merecia ter sua história contada. Ele fez algumas ligações discretas para ex-colegas, buscando informações sobre o estado do garoto. O hospital ainda mantinha o jovem sob cuidados e ele estava lentamente se recuperando da cirurgia. Mas Ricardo sabia que, assim que o adolescente despertasse, as respostas que ele tanto buscava começariam a se revelar. Foi então que a notícia explodiu. Joaquim Albuquerque, o renomado empresário, havia visitado o hospital após assistir a uma reportagem sobre o caso do médico demitido e do jovem morador de rua. O que ele viu na televisão o levou direto até a unidade de saúde e, ao chegar lá, ele ficou cara a cara com o adolescente. Quando entrou na sala, seus olhos imediatamente se fixaram no garoto desacordado. Havia uma cicatriz ali, exatamente onde seu filho desaparecido, Lucas, a tinha. A sala estava em silêncio. Ricardo, que por acaso estava nos arredores do hospital tentando descobrir mais, foi informado da chegada de Joaquim por um antigo colega. Sentiu o coração acelerar. Será possível que aquele garoto fosse realmente o filho desaparecido do milionário? Horas depois, com os médicos observando atentamente, o adolescente finalmente abriu os olhos. No instante em que ele e Joaquim se encararam, a tensão no ar se tornou palpável. Lucas, com a voz fraca, mas carregada de emoção, sussurrou: "Pai?" O rosto de Joaquim se contorceu e ele caiu de joelhos ao lado da cama do filho. As lágrimas correram silenciosamente pelo rosto do empresário. Por 7 longos anos, ele havia procurado em todos os cantos, desesperado para encontrar o garoto que fugira de casa sem deixar rastros. Ele sempre acreditou que um dia o reencontraria, mas nunca imaginou que seria assim. "Lucas, é você. É realmente você?" disse Joaquim, a voz embargada. "Meu Deus, eu nunca parei de procurar. Eu pensei que tinha-te perdido para sempre." Lucas piscou, lágrimas enchendo seus olhos. Ele lutava para falar, sua voz cheia de culpa e vergonha. Eu não consegui voltar, pai. Eu achei que você e a mãe estariam melhor sem mim. Eu fiz tantas coisas erradas." Lucas parou, tentando conter o choro.
Eu me perdi de tudo. Entrei num mundo de dor, de vergonha. Entrei no mundo das drogas muito cedo. Meu Deus, que vergonha! Eu não tinha coragem de voltar para casa, não depois de tudo o que fiz. Joaquim agarrou a mão do filho com força, seu rosto uma mistura de dor e alívio. Não importa o que você fez, Lucas. Você sempre foi meu filho. A única coisa que importava era te encontrar, te trazer de volta. Nós te amamos. Sua mãe. Ela chora todos os dias esperando sua volta. Por que você não nos deu uma chance de te ajudar? Lucas fechou os olhos, tentando se proteger das memórias dolorosas. Eu estava com medo, pai. Medo de decepcionar vocês mais uma vez. O reencontro foi tão comovente que até os médicos presentes na sala se afastaram para dar espaço ao momento íntimo entre pai e filho. Lágrimas silenciosas corriam pelos rostos de alguns, testemunhando aquela cena de reconciliação depois de anos de dor e incerteza. Entretanto, enquanto Joaquim e Lucas se reencontravam, do lado de fora a realidade do hospital era muito mais sombria e pragmática. A administração do hospital, liderada por Dr. Geraldo, começava a perceber o impacto que aquele caso estava gerando. O público estava comovido com a história do adolescente perdido e o heróico médico que desafiou as regras para salvar uma vida. O hospital, no entanto, estava sendo criticado por demitir Ricardo e quase deixar o adolescente morrer por falta de convênio. A administração não podia perder a oportunidade de reverter a narrativa a seu favor. Dr. Geraldo, em particular, sentia a pressão aumentar. A mídia começava a pressionar o hospital, e ele sabia que, se não agisse rápido, o prestígio da instituição poderia despencar. A solução: transformar a história em algo que beneficiasse o hospital. Vamos reverter essa situação, disse Geraldo, em uma reunião fechada com a equipe de marketing do hospital. Nós diremos que salvamos o filho de um dos homens mais influentes da cidade. Esse caso pode nos dar uma publicidade incrível. Quero que vocês lidem com a imprensa. Façam parecer que o hospital é o herói dessa história. Um repórter local, conhecido por aceitar subornos, foi contratado pelo hospital para mudar o foco da história. Em sua nova reportagem, o hospital passou a ser retratado como o grande salvador, enquanto a narrativa do Dr. Ricardo, o verdadeiro responsável pela cirurgia que salvou Lucas, foi apagada das manchetes. Agora, o chefe do hospital tentava pintar a instituição como uma defensora da vida, afirmando que o atendimento ao garoto seria, pro bono, um gesto de humanidade. Estamos comprometidos em salvar vidas, independentemente de status social, declarou o Dr. Geraldo em uma coletiva de imprensa. E é por isso que, neste caso, decidimos que o tratamento do jovem será totalmente gratuito. Joaquim, ainda emocionado com o reencontro com seu filho, ofereceu-se para pagar todas as despesas médicas, mas Dr. Geraldo recusou. Não precisa se preocupar com isso. O hospital irá cobrir todos os custos. É o mínimo que podemos fazer para garantir a recuperação total de Lucas. O empresário, ainda envolvido no turbilhão de emoções, aceitou a oferta sem perceber o verdadeiro motivo por trás da generosidade do hospital. No entanto, enquanto as manchetes se tornavam cada vez mais favoráveis ao Santa Esperança, a verdade sobre como o hospital inicialmente hesitou em tratar o adolescente e como demitiram o médico, que realmente salvou sua vida, começava a ser encoberta sob uma camada de marketing habilidoso e falsos elogios. Ricardo, por sua vez, observava de longe e cada nova manchete o enchia de frustração. Foi então que se deparou com a notícia estampada nas telas, proclamando que o hospital havia salvado a vida do filho de desaparecido de Joaquim Albuquerque. Ele sentiu o sangue ferver nas veias. Ele sabia muito bem que o hospital quase havia deixado o garoto morrer, e agora estavam recebendo os louros pela vida que ele, Ricardo, lutou para preservar. Uma onda de indignação e raiva o dominou. Era ultrajante ver que, enquanto ele pagava o preço pela sua ética e humanidade, o hospital usava sua ação como uma jogada de marketing. A injustiça da situação o deixou profundamente irritado, mas acima de tudo, ele se sentia traído pelo sistema que jurara proteger vidas, e agora se aproveitava de uma mentira. A revolta fervia no peito de Ricardo, e cada nova notícia que exaltava o hospital o deixava ainda mais determinado a revelar a verdade. Sabia que estava lidando com uma instituição poderosa, mas também sabia que não podia deixar que a injustiça prevalecesse. Sentado em seu pequeno escritório improvisado, ele revisava notas, relatórios médicos e as poucas informações que conseguira de seus ex-colegas. Ele precisava de ajuda.
Sem perder tempo, Ricardo ligou para a doutor Marcos. Marcos, preciso falar com você. É urgente, disse Ricardo, sua voz carregada de seriedade. Não posso mais ficar parado vendo o hospital mentir descaradamente para o público. A verdade precisa ser contada. Marcos hesitou por um momento do outro lado da linha. Ele sabia que se envolvia em algo perigoso ao ajudar Ricardo, mas sua consciência o atormentava desde o dia da demissão injusta do colega. Eu estou com você, Ricardo, respondeu Marcos finalmente. Não é certo o que estão fazendo. O que você precisa? Provas e contato com alguém da imprensa que não esteja nas mãos do hospital. Ricardo respondeu rapidamente com a voz determinada. Se você chegou até aqui, comente a sua cidade nos comentários. Queremos muito saber até onde as nossas histórias têm chegado. E é incrível ver como elas alcançam tantas pessoas ao redor do mundo. Nossas histórias têm ido muito longe, e é graças a você. Voltando à história, poucos dias depois, Ricardo e Marcos encontraram-se em um café discreto no centro da cidade. Marcos trouxera consigo um envelope contendo cópias de relatórios e anotações feitas no dia da cirurgia de Lucas. Entre os documentos estava o prontuário original assinado por Ricardo, detalhando a situação crítica do adolescente ao chegar e como ele foi levado diretamente à mesa de cirurgia. Aqui está a verdade, disse Marcos, deslizando o envelope pela mesa. Isso mostra que o hospital hesitou em aceitar o garoto, e que foi você quem o salvou. Temos que fazer com que a imprensa publique isso antes que eles apaguem qualquer vestígio. Ricardo abriu o envelope e examinou os papéis, sentindo um alívio misturado com raiva crescer dentro de si. Finalmente, ele tinha algo concreto em mãos, algo que podia desmascarar a farsa do hospital. Eu conheço um jornalista independente, disse Marcos, abaixando a voz. Ele é íntegro. Não se curva à pressão de grandes instituições. Posso agendar uma reunião para amanhã. Ricardo assentiu, e naquele momento uma chama de esperança começou a acender. Eles não estavam mais de mãos vazias. No dia seguinte, encontraram-se com o jornalista, um homem chamado Eduardo. Ele ouviu com atenção o relato de Ricardo e folheou os documentos fornecidos por Marcos. Isso é explosivo, comentou Eduardo, empurrando os óculos sobre o nariz. Se eu publicar isso, vamos confrontar diretamente a versão oficial do hospital. Estamos falando de uma guerra de narrativas. Você está preparado para as consequências, Ricardo? Ricardo olhou diretamente para Eduardo, sua voz firme e inabalável. Estou. Essa é a verdade. E a verdade precisa ser contada. E além do mais, as notícias que foram divulgadas no início não foram essas. Com certeza o público deve estar confuso com a verdade. Vamos mostrar que essa é a verdade. Vamos expor tudo isso. Enquanto isso, no luxuoso apartamento da família Albuquerque, a tensão crescia. Marta estava agitada. Desde o reencontro com Lucas, ela não conseguia evitar a sensação de que havia algo errado. A generosidade do hospital, a recusa de aceitar o pagamento, o silêncio sobre o médico que realmente salvara a vida de seu filho, e a notícia que antes saíra sobre o ocorrido. Nada disso fazia sentido. Joaquim, sentado na sala, folheava uma revista distraidamente, mas Marta não conseguia se acalmar. Joaquim, você não acha tudo isso estranho? Disse ela, interrompendo o silêncio. O hospital se recusou a aceitar nosso dinheiro. Por quê? E o médico que o salvou, por que não ouvimos mais nada sobre ele? Joaquim, sempre mais pragmático, suspirou e fechou a revista. Marta, estamos falando de um hospital renomado. Talvez eles só queiram parecer generosos para a mídia. Estamos em evidência agora, e isso pode ser bom para eles. Marta balançou a cabeça, inquieta. Não, Joaquim, isso não está certo. Eu vou ao hospital amanhã. Vou exigir respostas. Não consigo tirar da cabeça que estão escondendo algo de nós. Naquela mesma noite, Marta fez uma ligação. Ela conhecia pessoas influentes na cidade e logo conseguiu marcar uma reunião com o Dr. Geraldo. No entanto, o que ela não esperava era que sua busca por respostas revelaria muito mais do que ela imaginava. No dia seguinte, Marta chegou ao hospital, determinada, ao ser conduzida ao escritório do Dr. Geraldo. Sua postura era firme, mas sua voz carregava uma autoridade suave, que não podia ser ignorada. Dr. Geraldo, eu preciso de respostas, disse Marta sem rodeios. Eu quero saber quem realmente salvou a vida do meu filho. Por que demitiram o médico? E por que o hospital está escondendo isso? Dr. Geraldo forçou um sorriso, claramente desconfortável.
Ele sabia que Marta era uma mulher influente e lidar com ela exigia cuidado. Ele se acomodou em sua cadeira, ajustando a gravata. Senhora Albuquerque, eu entendo sua preocupação, mas o hospital tomou todas as medidas necessárias para salvar seu filho. A demissão do Dr. Ricardo foi uma questão administrativa, nada além disso. Estamos aqui para garantir o bem-estar de Lucas, e isso é o mais importante. Marta estreitou os olhos, percebendo o tom evasivo de Geraldo. Não me venha com respostas evasivas. Eu quero a verdade. O que vocês estão escondendo? Antes que Dr. Geraldo pudesse responder, o telefone em sua mesa tocou. Ele atendeu rapidamente, sua expressão mudando à medida que ouvia a pessoa do outro lado da linha. Senhora, com todo o respeito, tenho outro compromisso. Acredito que já disse tudo o que precisava. Ele se levantou, indicando que a reunião estava encerrada. Marta saiu do hospital mais desconfiada do que antes. Ao entrar no carro, ela sentiu uma pontada de medo. Algo de muito errado estava acontecendo. Decidida, pegou o telefone e fez uma nova ligação. Dessa vez para Eduardo, o jornalista que já estava em contato com Ricardo. Ela conhecia Eduardo, pois era uma mulher muito influente. Precisamos conversar, disse ela com firmeza, sua voz cheia de determinação. Acho que o hospital não está dizendo a verdade sobre o que aconteceu com meu filho. A verdade começava a emergir, mas, ao mesmo tempo, a tensão crescia. Enquanto Marta cavava mais fundo, Ricardo e Marcos se preparavam para o que viria a ser uma guerra contra o sistema. O hospital, por sua vez, fazia de tudo para enterrar o passado, mas o que eles não sabiam era que as alianças formadas por Ricardo, Marcos e Marta começavam a criar uma corrente de verdade impossível de conter. A volta de Lucas para casa foi marcada por um misto de alívio e desconforto. Sentado na sala de estar, ele olhava ao redor, sentindo-se deslocado. Os móveis elegantes e o ambiente opulento contrastavam com os anos de sofrimento nas ruas, e ele se perguntava como poderia voltar a fazer parte de um lugar que agora parecia tão distante de quem ele era. Marta estava inquieta, movendo-se de um lado para o outro, tentando encontrar as palavras certas. Sabia que precisava falar com Lucas, precisava explicar por que haviam tomado decisões tão duras no passado. A vergonha a consumia por dentro, e o arrependimento pesava sobre seus ombros. Ela sabia que não poderia mais evitar a conversa. Sentou-se ao lado de Lucas no sofá, respirando fundo antes de começar. Lucas, precisamos conversar. Sua voz soava hesitante, mas havia uma determinação oculta. Lucas, que até então estava em silêncio, olhou para a mãe com um misto de curiosidade e cautela. O que foi, mãe? Perguntou ele, sem saber o que esperar. Marta baixou os olhos, evitando o olhar do filho por um momento. Sua respiração estava irregular, como se o peso do que carregava por anos fosse grande demais para suportar. Finalmente, decidiu encarar a verdade. Eu me arrependo muito do que aconteceu antes de você fugir. Começou ela, a voz quebrando. Na época em que você sumiu, nós dissemos à mídia que você estava indo para um internato no exterior, quando na verdade, estávamos te mandando para uma clínica de reabilitação. E fizemos isso porque seu pai estava prestes a fechar um negócio muito importante. Lucas franziu o senho, confuso. Isso não era o que ele esperava ouvir. Negócio? Ele repetiu. Que negócio poderia ser mais importante do que me ajudar? Marta suspirou profundamente, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Era um contrato milionário, Lucas, algo que poderia garantir nossa posição por anos. Se a verdade sobre o seu envolvimento com drogas viesse à tona, teria sido devastador para a nossa imagem. Ela fez uma pausa, lutando para manter a compostura. Nós estávamos mais preocupados com o escândalo do que com o fato de você estar precisando de ajuda. Lucas ficou em silêncio, a expressão em seu rosto mudando de confusão para raiva. Então é isso? Eu era um problema a ser escondido. Sua voz subiu, carregada de ressentimento. Eu pensei que vocês queriam me internar para me ajudar, mas, no fim, era tudo sobre manter a reputação da família intacta. Marta cobriu o rosto com as mãos, sentindo o peso das palavras do filho. Ela sabia que ele tinha razão, e a vergonha que sentia por suas ações do passado a consumia. Você tem todo o direito de ficar com raiva, Lucas, disse ela, com a voz abafada pelas lágrimas. Eu fui uma mãe horrível. Durante todos esses anos, eu senti vergonha de você. Eu tinha medo do que as pessoas diriam, do que a mídia faria com a nossa família.
Lucas ficou em silêncio, absorvendo as palavras da mãe. A raiva ainda borbulhava dentro dele, mas algo na voz quebrada de Marta o fez perceber que ela também estava quebrada. Ela, assim como ele, carregava feridas que precisavam ser curadas. E agora? Foi por isso que você não se importou quando o hospital fez aquele anúncio sobre mim, quando eu apareci, não é? Lucas perguntou, a voz mais baixa, mas ainda tensa. Porque no fim vocês estavam mais preocupados em como isso ia parecer para os outros? Marta assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, meu filho, confessou a voz quase inaudível. Isso foi uma narrativa do próprio hospital, e com isso eu percebo o quanto errei, e estou correndo atrás da verdade, junto com um jornalista. Ela segurou a mão de Lucas, desesperada por uma conexão. Me perdoe, filho. Por favor, me perdoe. Lucas ficou em silêncio por um momento, olhando para a mãe com uma mistura de dor e compreensão. Ele queria gritar, queria expulsar toda a dor acumulada, mas também sabia que Marta, assim como ele, estava lidando com as consequências de decisões erradas. Não era fácil perdoar, mas naquele instante ele percebeu que ambos precisariam de tempo para curar as feridas. Eu não sei se consigo te perdoar agora, mãe, disse ele, a voz baixa e trêmula. Mas vou tentar. Marta soluçou, sentindo um pequeno alívio. Não era o perdão total que ela esperava, mas era um começo. O que importava agora era que Lucas estava de volta, e eles teriam uma nova chance de reconstruir o que havia sido perdido. Enquanto Ricardo continuava sua investigação, e ele descobriu detalhes perturbadores sobre o envolvimento do Hospital Santa Esperança em esquemas ilegais. O hospital estava envolvido em uma rede de fraude em seguros de saúde, cobrando procedimentos e tratamentos que nunca haviam sido realizados ou inflacionando os preços de cirurgias e medicamentos. Mais chocante ainda, Ricardo descobriu que havia acordos clandestinos entre o hospital e empresas farmacêuticas para testar novos medicamentos em pacientes sem o conhecimento deles. Eduardo, isso é pior do que eu imaginei, disse Ricardo, enquanto revisava os documentos confidenciais que Marcos conseguira acessar. Eles estão lucrando às custas de pacientes vulneráveis, e estão fazendo isso há anos. Muitos dos que passam por tratamentos aqui sequer sabem que estão sendo usados como cobaias. Eduardo franziu a testa, absorvendo a gravidade da situação. Ele já tinha visto muitas histórias de corrupção, mas essa ia além do comum. Estamos lidando com algo grande, Ricardo. A fraude no sistema de seguros e o envolvimento com essas empresas farmacêuticas são crimes graves. Mas você precisa saber que, se trouxermos isso à tona, as pessoas envolvidas não vão hesitar em silenciá-lo, disse Eduardo com um tom sério. Ricardo sentiu o peso das palavras. Ele estava mexendo com poderosos interesses financeiros e criminais que envolviam figuras influentes da cidade, pessoas que fariam de tudo para proteger suas fortunas e manter seus esquemas escondidos. Ontem recebi uma carta anônima, disse Ricardo, enquanto segurava um pedaço de papel amassado em suas mãos. Me disseram para desistir da investigação, ou eu sofreria as consequências. Eduardo olhou para o papel, sua expressão ainda mais sombria. Isso é apenas o começo. Eles vão tentar te intimidar de todas as formas possíveis. Se você continuar com isso, estará colocando sua vida em risco. A preocupação era evidente em sua voz. Ricardo sabia que estava em uma encruzilhada. Ele havia prometido a si mesmo que lutaria pela verdade, mas agora estava começando a entender o preço que teria que pagar. O esquema que ele estava desvendando era muito maior do que ele imaginava, e cada nova descoberta o levava mais fundo, em uma teia de corrupção, envolvendo o hospital, políticos e grandes empresários da cidade. Mesmo com o medo crescente, Ricardo sentia que não poderia parar. Não posso recuar agora, Eduardo. A verdade precisa vir à tona, e essas pessoas precisam ser responsabilizadas. As vidas dos pacientes estão em jogo. Se eles continuarem, mais pessoas vão sofrer, e ninguém vai saber o que está acontecendo. Eduardo assentiu, vendo a determinação nos olhos de Ricardo. Ele sabia que essa era uma luta perigosa, mas também entendia que a verdade era mais poderosa do que qualquer ameaça. Nos dias seguintes, as tensões começaram a aumentar. Ricardo recebeu várias tentativas de intimidação. Telefonemas ameaçadores, seu carro vandalizado, e um dia, enquanto caminhava pela rua, notou que estava sendo seguido. As figuras poderosas, que controlavam o hospital, estavam dispostas a fazer o que fosse necessário para proteger seus segredos. Mas Ricardo estava decidido a enfrentar qualquer coisa. Ele não tinha mais nada a perder. Ricardo estava sentado em frente ao computador.
Os documentos que Marcos havia conseguido estavam espalhados pela mesa. Ele finalmente tinha em mãos as provas que poderiam destruir o esquema corrupto do Hospital Santa Esperança. Com a ajuda de Eduardo, o jornalista, e de Marta, que estava cada vez mais determinada a expor a verdade, Ricardo havia reunido um dossiê completo sobre a fraude nos seguros e o envolvimento do hospital com empresas farmacêuticas, além da manipulação midiática em torno da história de Lucas. Era hora de agir. Eduardo entrou na sala, carregando consigo um gravador e uma expressão de urgência. Conseguiu uma entrevista ao vivo em uma das maiores emissoras locais, disse ele sem rodeios. Isso vai estourar, Ricardo. Precisamos estar prontos. Ricardo respirou fundo. Durante semanas ele havia investigado o caso com precisão, tentando não deixar brechas. A narrativa inicial, de que o hospital havia demitido um médico que salvou a vida de um adolescente desconhecido, havia sido distorcida para parecer que o Santa Esperança era o verdadeiro herói da história. Eles tentaram apagar a importância de sua decisão ao salvar Lucas, e em vez disso manipularam a mídia para que o hospital parecesse o salvador. Agora era hora de restaurar a verdade. Temos tudo o que precisamos, Ricardo disse, segurando uma pasta cheia de documentos. Eles tentaram reverter a narrativa, lucrar com o marketing em cima do sofrimento de Lucas, mas isso termina hoje. No dia da entrevista, Marta decidiu acompanhá-los ao estúdio. Ela estava nervosa, mas determinada. Sabia que o hospital havia errado e que, como mãe, ela tinha um papel fundamental em garantir que a verdade viesse à tona. A sala de entrevistas estava pronta. As luzes fortes estavam posicionadas e as câmeras focadas em Ricardo, Eduardo e Marta. Quando a transmissão ao vivo começou, Eduardo fez uma breve introdução. Hoje estamos aqui para discutir um dos maiores escândalos hospitalares que nossa cidade já viu. O caso do adolescente encontrado nas ruas, salvo pelo Dr. Ricardo, um médico demitido injustamente, tomou uma proporção gigantesca. Novas revelações indicam que o hospital não apenas tentou silenciar o médico, mas também manipulou a história para lucrar em cima da tragédia familiar do milionário Joaquim Albuquerque. Ricardo, visivelmente tenso, pegou os documentos em suas mãos. Durante semanas, o Hospital Santa Esperança e seus administradores tentaram transformar um ato de compaixão em uma oportunidade de marketing. Eles me demitiram por salvar a vida de Lucas e depois usaram a história do garoto para se promoverem, enquanto encobriam uma rede de fraudes com seguros e acordos clandestinos com empresas farmacêuticas, disse ele com a voz firme. Aqui estão as provas. Ele começou a folhear os documentos, apontando para evidências concretas das fraudes e da manipulação de informações. A câmara focou nos papéis, enquanto Ricardo explicava os detalhes das operações ilegais. O público assistia, atônito, enquanto o médico revelava como o hospital havia inflacionado preços de procedimentos, falsificado registros de pacientes e testado medicamentos em pessoas vulneráveis, sem o consentimento adequado. Dr. Geraldo e seus cúmplices construíram um império sobre a dor de pessoas indefesas, continuou Ricardo. Eles usaram Lucas como um símbolo de marketing, enquanto a verdadeira história foi distorcida para proteger seus próprios interesses. Marta, ao lado de Ricardo, acrescentou com a voz trêmula, mas cheia de convicção. Quando meu filho reapareceu, o hospital imediatamente se colocou como o salvador, e nós aceitamos isso na hora porque estávamos tão felizes que nem percebemos a gravidade da situação. Mas hoje sabemos que foi Ricardo quem o salvou, e que o hospital estava mais interessado em manter sua imagem do que na vida do meu filho. Eles nos enganaram. E agora é hora de todos saberem o que realmente aconteceu. O impacto foi imediato. Redes sociais e canais de comunicação começaram a replicar a entrevista. E em poucas horas, as revelações estavam em todas as manchetes. Hospital Santa Esperança envolvido em escândalo de fraude e Dr. Ricardo desmascara a corrupção hospitalar. No hospital, Dr. Geraldo assistia em choque. A expressão em seu rosto era de puro desespero. Sabia que a verdade havia finalmente vindo à tona, e que ele estava em um beco sem saída. Tentando salvar a própria pele, ele começou a fazer ligações frenéticas para seus cúmplices. Precisamos agir rápido, Geraldo exclamou, tentando desesperadamente encontrar uma maneira de jogar a culpa em alguém mais. Isso não pode cair sobre mim, mas era tarde demais. No dia seguinte, as investigações policiais já estavam em andamento. Documentos foram apreendidos no hospital, e os cúmplices de Geraldo, incluindo membros da alta administração e representantes de empresas farmacêuticas,
começaram a ser interrogados. Tentando se livrar da responsabilidade, Geraldo tentou incriminar outros membros da equipe. Eu só segui a ordens superiores, disse ele durante um depoimento. Tudo isso foi arquitetado por pessoas mais poderosas. No entanto, as provas obtidas por Ricardo e Eduardo, juntamente com as investigações em andamento, desmascararam Dr. Geraldo como o verdadeiro líder da operação. Ele era o elo central de todas as fraudes e acordos corruptos que envolviam o hospital. A cada nova descoberta, a imagem do hospital, antes respeitada, desmoronava. O público, que antes via o Santa Esperança como uma instituição confiável, agora o enxergava como um símbolo de corrupção e ganância. Protestos começaram a se formar em frente ao hospital, e ex-pacientes começaram a contar suas próprias histórias de abuso e negligência médica. Ricardo, depois de semanas de luta, finalmente sentiu o peso da vitória. Mas ele sabia que essa vitória não era apenas sua. Era uma vitória para todos aqueles que haviam sido prejudicados pelas práticas corruptas do hospital. A verdade sempre encontra um caminho, disse Ricardo a Eduardo e Marta enquanto assistiam às notícias na televisão. E às vezes, a justiça demora, mas ela chega. Os meses que se seguiram à exposição das fraudes do Hospital Santa Esperança foram marcados por uma profunda reviravolta na cidade. As revelações trazidas por Ricardo e Eduardo desencadearam um processo judicial de grandes proporções, e o impacto das descobertas ressoava em todas as esferas da sociedade. O caso do hospital havia se tornado uma das maiores investigações de corrupção já vistas, e Dr. Geraldo, junto com seus cúmplices, agora enfrentava o peso da justiça. Na manhã do julgamento, a sala do tribunal estava lotada. A imprensa cobria cada detalhe do processo, e câmeras registravam os rostos tensos dos envolvidos. Dr. Geraldo, que antes parecia imponente, agora estava pálido, a expressão derrotada. Ao lado dele, outros membros da administração do hospital, incluindo empresários farmacêuticos, aguardavam para serem julgados por suas participações na rede de fraudes e nos testes ilegais de medicamentos. Ricardo estava presente, acompanhado de Marta e Eduardo. A presença de Lucas também chamou a atenção. Agora mais forte e com o semblante tranquilo, ele permanecia ao lado da mãe e do pai, demonstrando apoio à luta pela verdade que havia, enfim, emergido. O processo havia se tornado um símbolo da luta contra a ganância, e todos aguardavam ansiosamente o veredito. O promotor, em sua declaração inicial, apresentou todas as provas que haviam sido reunidas ao longo dos meses. Documentos detalhavam como o hospital havia inflacionado custos de procedimentos médicos, enganado seguradoras e realizado testes clandestinos com pacientes sem consentimento. O Hospital Santa Esperança transformou vidas humanas em mercadoria, declarou o promotor, sua voz ecoando pela sala. Eles lucraram em cima do sofrimento de pessoas inocentes, realizando testes médicos ilegais, tudo em nome de um lucro desmedido. E para completar, transformaram a tragédia familiar de Joaquim Albuquerque em uma campanha publicitária. Ao longo do julgamento, testemunhas foram chamadas. Pacientes que haviam sido vítimas dos testes ilegais relataram os danos que sofreram. Um deles contou como foi forçado a participar de estudos de medicamentos experimentais, sem nunca ser informado sobre os riscos. Outro descreveu o trauma que enfrentou ao perceber que seu tratamento havia sido manipulado para aumentar os lucros do hospital. Quando Ricardo foi chamado ao banco de testemunhas, o silêncio dominou a sala. Fui demitido por fazer o que era certo, disse Ricardo, a voz calma, mas firme. Meu único crime foi salvar a vida de um adolescente que, sem minha ajuda, teria morrido nas ruas. O hospital não se importava com a vida dele. Eles se importavam com as regras, com o dinheiro e depois com o marketing. Quando perceberam que Lucas era o filho desaparecido de um homem influente, eles viram uma oportunidade de transformar a história em lucro, mascarando suas verdadeiras intenções. O depoimento de Ricardo foi direto e contundente. Ao lado dele, Marta e Lucas escutavam em silêncio, absorvendo cada palavra. Para Lucas, aquela era uma luta pessoal também. Ele, que havia sido usado como ferramenta de publicidade, agora via a verdade sendo revelada ao público. Depois de semanas de julgamento, finalmente chegou o momento do veredito. O juiz, em sua fala final, condenou o Dr. Geraldo e seus cúmplices por fraudes em seguros e pela participação em testes farmacêuticos ilegais. Todos foram sentenciados a penas severas e o hospital foi multado em milhões de reais, além de ser obrigado a pagar indenizações às vítimas.
Isto mostra que a verdade sempre prevalece, declarou o juiz, sua voz firme. Nenhuma instituição, por maior que seja, está acima da justiça. As notícias se espalharam rapidamente e a população reagiu com alívio e revolta. Protestos em frente ao hospital se intensificaram e muitas outras pessoas começaram a relatar histórias de negligência e corrupção. A imagem do Hospital Santa Esperança, antes um símbolo de prestígio e qualidade, estava permanentemente manchada. Enquanto isso, a vida de Lucas e sua família também passava por uma transformação profunda. O processo havia criado um espaço para que as feridas emocionais da família começassem a cicatrizar. Lucas, que durante anos havia se afastado, agora encontrava uma nova forma de se reconectar com seus pais. A relação com Marta e Joaquim, antes abalada pela vergonha e pelo afastamento, começava a se fortalecer. Em um momento de paz, sentado ao lado de sua mãe na varanda de casa, Lucas finalmente falou sobre algo que vinha pensando por um tempo. Mãe, pai, eu venho refletindo muito sobre tudo o que aconteceu, disse ele, sua voz carregada de sinceridade. Eu sinto que preciso de ajuda para enfrentar os vícios que desenvolvi enquanto estive nas ruas. Eu sei que estou melhor agora, mas quero me curar completamente, quero me livrar desse peso que ainda carrego. Marta e Joaquim se entreolharam. Eles já haviam pensado nesse momento, mas sabiam que a decisão deveria partir de Lucas. Eu quero ir para uma clínica de reabilitação, mas quero ir por vontade própria, por decisão minha. Lucas continuou. Não estou fazendo isso porque vocês querem, estou fazendo isso por mim. Sei que preciso de ajuda, e estou pronto para aceitar. Marta sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas desta vez eram lágrimas de alívio e esperança. Ela segurou a mão do filho com força. Estamos aqui para você, Lucas. O que você decidir, nós vamos apoiar. Joaquim assentiu, com a voz carregada de emoção. Filho, você sempre foi forte, e essa decisão prova o quanto você cresceu. Estamos muito orgulhosos de você, e vamos estar ao seu lado em cada passo desse processo. O caminho para a reabilitação não seria fácil, e Lucas sabia disso, mas pela primeira vez em muitos anos ele sentia que estava no controle de sua vida. O peso da vergonha e da culpa começava a diminuir, e ele se sentia pronto para enfrentar seus demônios com a ajuda daqueles que o amavam. Nos dias seguintes, Lucas foi internado em uma clínica de reabilitação especializada. A decisão foi acolhida com respeito e carinho pelos profissionais da clínica, que entenderam que ele estava ali por vontade própria, decidido a mudar sua vida. Cada dia era um novo passo rumo à recuperação. E Lucas, agora com o apoio incondicional de sua família, sentia-se mais forte do que nunca. A reconciliação com seus pais foi essencial nesse processo. A culpa que ele carregava por anos começou a ser deixada para trás, e tanto Marta quanto Joaquim perceberam que, apesar dos erros cometidos no passado, ainda havia tempo para reconstruir os laços familiares. O amor e o apoio que antes pareciam distantes agora eram palpáveis, e a família Albuquerque finalmente encontrou uma nova forma de estar unida. No final de tudo, Ricardo assistiu de longe à evolução de Lucas, sentindo uma profunda satisfação por ter cumprido seu papel, não apenas como médico, mas como alguém que acreditava na justiça. A sua luta não foi apenas para salvar a vida de um adolescente, mas para expor um sistema corrompido que usava pessoas como peças descartáveis. Agora, com o hospital desmoronando e seus responsáveis pagando por seus crimes, Ricardo sentia que o ciclo estava se fechando. Ele havia sido convidado a voltar à medicina, mas decidiu que, pelo menos por enquanto, sua missão era outra. Ele continuaria a lutar contra as injustiças no sistema de saúde, usando sua voz e seu conhecimento para garantir que o que aconteceu no Hospital Santa Esperança nunca mais se repetisse. O impacto das ações de Ricardo, Eduardo, Marta e até mesmo de Lucas ressoaria por muitos anos, e assim eles seguiram em frente, não sem cicatrizes, mas com a certeza de que a verdade e a justiça, apesar de tardias, sempre prevalecem. Espero que você tenha gostado dessa história cheia de emoções e reviravoltas. Agora, queremos saber a sua opinião. O que você faria se estivesse no lugar de Ricardo? Já pensou sobre o impacto que a verdade e a justiça podem ter nas nossas vidas, mesmo quando enfrentamos as situações mais difíceis? Deixe seu comentário abaixo. Queremos muito saber como você se sentiu durante essa jornada. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa e não se esqueça de compartilhar o vídeo com quem você acha que vai se conectar com esse tema tão forte.
Muito obrigado por assistir até o final e continue com a gente para mais histórias que tocam o coração. Até a próxima e que essa história inspire você a sempre buscar a verdade, o perdão e a justiça.